Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia de live com meu amigo Robson Cunha. 2 minutinhos atrasado aqui, espero que ele não tenha achado que eu ainda estou dormindo. Vamos aqui dividir essa telinha para falar de um tema muito, mas muito importante na humanidade. Bom dia, bom dia! Deixa eu chamar o meu amigo Robson enquanto eu coloco o celular aqui no tripé. Boa tarde! Boa tarde. Pois é, esses 2 minutinhos de atraso, eu fiquei pensando. Tudo beleza? Cuidado, cuidado com esses excessos de pensamento aí, viu? Então, Coincidentemente ou não, é o nosso tema, não é? é isso aí. Tudo bem por aí? Tudo bem, meu querido, né? Não corre, corre, mas pelo menos o café está perfeito e pronto aqui, esperando para ser saboreado. Como está o seu café aí? O café está presente, né? A vida só começa depois do café, né? Agora ela pode Digamos começar. assim, a vida só acelera, né? E aí, vocês em casa aí, já estão tomando o seu cafezinho ou estão na cama ainda, pegando o celular assim, ficar com aquele olho cheio de remela ainda, pregado? Pensando, né? Levanto, não levanto. É, para vocês é fácil aí, ó. É só deitadinho que tá aparecendo, né? E aí, meu amigo querido Robson, como é que a gente vai falar esse tema aqui hoje? Como é que eu posso escrever aqui? Vou escrever do mesmo jeito, tá? Pra gente fixar a frase. Tudo que eu queria era parar de pensar, não é isso? Tudo que eu queria era parar de pensar. E por que que a gente está trazendo esse tema hoje, Robson? Porque assim, ó, nos ocorreu, né? Mas isso vem de uma frequência de conversas, né? De colocações. Não são poucas as pessoas que nos comentam, vamos dizer assim, que os pensamentos estão recorrentes, né? E que os pensamentos muitas vezes não são bons, e que gostariam muito de se livrar disso. Alguns falam até dessa forma, porque realmente, olha, o pensamento é tão interessante que para falar do pensamento nós precisamos dele, né? Nós precisamos pensar para falar dele mesmo. Então, assim, e pensamento é uma das funções superiores, das funções elementares da psique, né? E é exatamente as alterações do pensamento que balizam a análise, né, do estado em que se encontra um sujeito. É lógico que não é só com base no pensamento, em todas Por as exemplo, funções elementares, em todas as funções superiores, né? E assim, para a gente contextualizar o pensamento, as funções elementares, as funções psíquicas elementares, e também chamada de funções psíquicas superiores, elas são a concentração, a atenção, a orientação, a vivência nossa do tempo e do espaço, como a gente se relaciona com o tempo e com o espaço, né? A senso-percepção, a memória, a afetividade, a vontade psicomotora, todas essas e mais o pensamento são as ditas funções elementares, funções psíquicas elementares ou funções psíquicas superiores. Nenhuma delas funciona isoladamente, né? Nós somos humanos, e enquanto humanos, nós somos um sistema complexo, né? E tudo em nós interage sem literalidade, sem cartesianismo, sem uma lógica racional, né? Então, essas funções, elas dialogam, elas funcionam em conjunto. O pensamento
Muitas vezes a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Não sei, Bruninho, se eu vou conseguir colocar uma imagem aqui. Eu passei a madrugada pensando em colocar uma imagem, porque a imagem fala, né? E os junguianos adoram imagem. Então, Cadê? assim, Cadê a a imagem? gente... Hã? É, Cadê a imagem? mais adiante eu vou Ah, é tentar. surpresa. A pessoa vai ficar aí na expectativa. Vou até tomar meu café. Então, assim, essas funções elas não funcionam isoladamente, né? Não tem uma separação. Na verdade, a gente pensa, a gente está usando a memória, que é uma outra função elementar, superior da psique, a gente está usando a concentração, né? Tem muito de vontade associada ao pensamento e a qualidade dessa vontade, a magnitude, a intensidade dessa vontade, que também, olha só como o humano como Deus é perfeito, né? Eu sei que é redundância dizer isso, mas assim, a gente está pensando em resgata a memória e disso vem um nível, uma magnitude de vontade e que ao mesmo tempo coloca o corpo através das sinapses, né? Da relação sináptica, do processo sináptico em movimento na psicomotricidade. Então, veja que está tudo, na verdade, interligado, né? Mas, Robson, acordei tão cedo Você para falando aprender um palavra difícil assim de pouquinho, manhã cedo, que esse para pessoal. facilitar o meu dia. E vem essa complexidade, esse emaranhado todo? Pois é. Então, eu estou só colocando o pensamento no lugar dele para a gente entender que o pensamento não funciona sozinho, né? Que ele faz parte de um conjunto de funções elementares, de funções psíquicas elementares, está interligado, que a gente não pode analisar o pensamento unicamente, isoladamente, como a gente faz, né? Com uma célula, com uma bactéria, com um vírus, quando se isola para saber o que é dele mesmo, para produzir o remédio, vamos dizer assim. É isso, Bruninho? Perfeito. Então, o pensamento, ele não pode ser desassociado das outras coisas. A gente vai falar de pensamento, a gente tem também que abordar de alguma maneira o contexto, o corpo, outras coisas a mais que a gente vai trazer aqui. E o que você falou a frase foi rápida, mas foi muito importante, que tem função, né? É uma das funções, né? Então, quando você falou uma das funções, o pensamento, obviamente, tem função e tem, digamos assim, uma utilidade, tá? Então, nosso pensamento tem utilidade. E o nosso pensamento, ele acontece porque existe algo dentro da gente que permite que isso aconteça. Então, vamos discorrer um pouco isso aqui durante o dia de hoje. E a imagem que me veio, Robson, quando você falou no início sobre pensar sobre o pensamento, a imagem que me veio foi uma pedra no caminho. Imagina eu estou andando, tem uma pedra no caminho. Digamos que eu tropece nessa pedra. A culpa é da pedra? Entende? Será que é culpa do meu pensamento? Se eu estou com excesso de pensamentos, o problema é o pensamento? Será que o problema é o pensamento, gente? Vocês acham o que em casa? Será que é algo que estimula isso? Será que existe uma forma de uma postura corporal que você se coloca que melhora isso ou não? O que vocês pensam em casa? Por que vocês acreditam que existe uma tensão ligada a esse excesso de pensamento? E como é que a gente considera que é excesso? Por que é excesso? Por exemplo, se eu estiver resolvendo um problema de matemática e tiver muitos pensamentos para me dar uma resposta, para mim aquilo ali vai ser excesso ou vai ser bom? Se eu estiver resolvendo um problema, sei lá, social, numa reunião, quanto mais pensamentos eu tiver ali, talvez isso possa me ajudar? Ou será que o excesso está querendo dizer que existe uma desordem no pensamento? Ou será que o excesso está querendo dizer que existe uma sensação ruim no corpo enquanto da presença dos pensamentos? Então eu estou levantando a poeira aí, viu, Robson? Para a gente organizar esse pensamento aí, do pensamento, sobre o pensamento. Disso que o Bruno está dizendo, é bom que agora, no comecinho da nossa conversa, a gente diga e avise, né? E eu sei que tem muita gente esperando por isso, que tem algumas técnicas
algumas práticas que ajudam muito no controle do pensar, né? Nós trouxemos aqui as funções elementares, as funções psíquicas elementares, também ditas superiores. O pensamento é uma dessas funções, todas elas estão interligadas, atuam no ser humano, né? Numa interação constante, e é exatamente alterações nessas funções, ou em algumas delas, ou em umas delas, que vai nos revelar o estado emocional, o estado psicológico em que se encontra o sujeito, né? Então, as alterações nas funções elementares é quem são exatamente os aspectos que delineiam o estado psicológico em que o sujeito se encontra, é a análise dele. Então, cada uma dessas funções elementares, elas têm um nomezinho para as suas alterações, né? Quando a concentração altera, né? O que é essa alteração? É a saída do padrão básico. Eu detesto essa palavra normal, mas às vezes ela exige sair, né? É Fala covardia. natural, natural. Vamos lá, né? É a alteração daquilo que é um padrão, né? Esperado de um estado de saúde, entende? Então, assim, a concentração, aí a gente já vem com déficit de concentração, né? Então, cada uma dessas funções, quando se alteram, tem um nomezinho e que vai sinalizando através do diagnóstico, nos permitindo o diagnóstico, para achar a forma correta de correção, de trazer aquela função elementar superior para os padrões de normalidade, de saúde emocional, vamos dizer assim, de saúde mental. Mas vamos ficar no pensamento, né? Por que o pensamento? Porque é a maior queixa. É a maior queixa. E quando nós estamos nessa situação de contingência, devolvidos para casa, que muito embora, né, muito do lá fora esteja voltando a um nível de funcionalidade alterado, mas muitos já se sentem, né, à vontade, seguros e tranquilos para sair e trazer de volta o contato com esse mundo externo, mas nós passamos um tempo muito introspectados, né? Nós passamos um tempo aí, um período, e muitos estão passando, porque ainda preferem, né? E também por efeitos, né? A gente é como quebrar uma perna. A gente faz o tratamento e depois tira a imobilização, a gente vai passar um período inseguro, sem muita firmeza, sem confiar muito na perna. É assim que nós estamos funcionando agora com relação a essa alteração nos padrões de contingência. Enquanto estávamos em casa, uma boa parte do tempo era de ociosidade. Alguns marcos foram perdidos. Nós tínhamos tempo de deslocamento para o trabalho, para a escola, né? Se íamos no médico, também tinha um tempo de deslocamento. Nós saíamos para diversas atividades externas, ficávamos pouco em casa e fomos convidados a alterar esse padrão. E, consequentemente, todo esse construto teve que se adaptar. E esse processo de adaptação a essa nova realidade ele foi um tanto quanto dificultado. E o que a função elementar que mais foi requisitada, foi convocada, foi o pensamento, né? Então, esse pensar, como tudo no organismo humano, vamos deixar claro aqui que matéria é energia, que esse corpo aqui é energia, energia condensada, né? E o pensamento também é energia, energia em expansão, né? Então, tudo é energia. Para qualquer movimento que façamos, tem uma troca de energia, né? Nós temos sinapses químicas e sinapses elétricas. As sinapses elétricas
elas estão associadas à psicomotricidade, vamos dizer assim, vontade de mover o braço, e por sinapses elétricas o músculo recebe uma informação e responde a essa informação sináptica, né? Então, assim, é o pensamento associado a toda uma estrutura física cerebral que vai mover esse ser, né? E que vai conduzir, vamos dizer assim, os estados emocionais, que, por sua vez, traz uma organização, uma, uma dinâmica hormonal, né? Que produz uma dinâmica neurológica. Então, veja que tudo isso está integralmente constituído, né? Então, por que o pensamento? Porque muitos reclusos entraram em contato com si mesmo. Então, assim, eu estou falando aqui, falando, mas eu estou falando com vocês. Mas quando a gente está sozinho, que a gente pensa que está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o nosso outro eu. E nessa quarentena, nessa contingência, nós fomos apresentados a esse outro eu, para quem não sabia, né? E esse diálogo começou, e a gente dialoga mesmo. E essa conversa com si mesmo é através do pensamento. Como tudo é energia, como o pensamento é energia em expansão, há um consumo de energia. Nós podemos ficar, nós podemos entrar num estado de esgotamento, ter uma sensação de esgotamento sentados. Isso não é nada de anormal, é humano isso, né? Então, na medida em que sentamos e que pensamos, e que pensamos, e que pensamos, e que pensamos, essa energia vai sendo utilizada e não vai sendo reposta, né? Essa energia ela é resposta na nutrição, essa energia é resposta numa atividade que nos coloca em movimento, né? Essa energia ela é reposta no sono, né? É por isso que o sono é extremamente importante. E é o único momento em que a gente não pensa enquanto estamos dormindo, né? E o pensar está ligado diretamente a uma outra função superior, que é a função da consciência, né? Então, essa consciência que psicologicamente a gente chama de ego, é o certo e do errado. Olha aí a gente tendo que pensar, né? Pensar para decidir, pensar para escolher, pensar para planejar, pensar para executar. Então, tudo isso é um consumo de energia. Mas isso é o cotidiano, isso é o normal, né? A gente traz aqui o pensamento, o pensar, o processo do pensamento. Processo porque tem diversas fases, diversos componentes, diversos elementos e tem uma dinâmica, né? O pensamento não é estático. Então, a gente traz aqui o processo de pensamento, mas o que a gente está olhando é para aquele que desgasta desnecessariamente, é para aquele que, como o Bruno trouxe antes, excede, é para o excesso, né? Observe que a gente viaja no pensamento sentadinho, quietinho. Ali a gente está viajando, a gente vai para Paris, a gente vai para a Alemanha, a gente vai para a Austrália, de repente a gente vê um canguru na frente da gente, mas a gente também vai para o passado e a gente também vai para o futuro, muito embora não tenhamos estado lá e não tenhamos nenhuma referência. Mas o próprio pensar, ele constrói um futuro. É incerto, o próximo segundo já é de total incerteza, não temos controle nenhum, né? Podemos analisar ou estimar em termos de probabilidade, mas de certeza nunca. E esse pensamento divaga e constrói uma realidade que ainda não é realidade. E esse pensamento, nós nos referimos ao pensamento que incomoda, ao pensamento que esgota, é aquele pensamento que constrói, que produz um problema que ainda não temos, né? E isso é da natureza humana. E aí é que vem, né? Mas, Robson, como é que eu faço? Mas, Robson, eu não aguento mais. E o problema é que eu estou pensando no sofá, e aí eu penso, eu vou deitar para ver se paro de pensar, não consigo parar de pensar, e o pensamento me acompanha para a cama. Aí eu me levanto e vou para a cozinha, e o pensamento vem e me diz, abra a geladeira.
e coma para ver se para de pensar. E eu como pensando e não paro de pensar, né? Então, é esse pensamento, junto com aquele pensamento recorrente, que a gente precisa visitar e precisa entender. Agora, eu vou falar de alguns tipos aqui de pensamentos, observe, e aí eu preciso fazer uma ressalva. O Bruninho vai vendo umas perguntinhas aí, viu? Que daqui a pouco eu vou precisar respirar, né? Então, eu vou fazer uma ressalva que não tem nada de terapia aqui. O processo terapêutico é totalmente diferente do que corre aqui. O que corre aqui é simplesmente um bate-papo, né? Para levar as pessoas componentes para que ela se autoconheça. O que nós trazemos aqui são recursos do humano, não são recursos humanos, mas recursos do humano, né? Que sabendo desses recursos, a gente pode manipular para manipulando dar termo às situações que nos acontecem, né? Porque muitas vezes a gente se depara com o que está no mundo, com o que está fora, e fica sem saber o que fazer, porque não nos conhecemos, não sabemos que temos recursos que fazem face àquilo que está acontecendo conosco, né? Então, essa é só a proposta. Não tem nada de terapia. Se alguém chega com a queixa no setting terapêutico de pensamentos recorrentes, de pensamentos com lentificação, com roubo de pensamento, com fuga de pensamento, que a gente vai ver isso aqui, o processo terapêutico é totalmente diferente do que rola aqui, né? É uma conversa totalmente que a gente não vai trazer aqui, mas não tem nada de terapia aqui, né? E outra coisa, a gente precisa frisar que nós somos seres singulares, né? É por isso que aqueles livros que diz assim, como ser feliz em 12 dias, né? 7 passos para. Aquilo traz uma coisa como se o ser humano fosse igual. E não tem nada disso aqui, né? Mas a gente precisa trazer o que é neurocientífico, vamos dizer assim, né? Mas sabendo que as alterações, elas são singulares, elas são do próprio sujeito e cada caso é sempre um caso e não estamos aqui nos propondo a tratar massificadamente de absolutamente nada. Não tão somente levar um conhecimento que nos ajude a nos conhecer para que a gente possa lidar com as coisas da vida e com aquilo que nos acontece de uma forma melhor. Então, olhando para o pensamento, quando é que o pensamento se altera? Quais são as alterações do pensamento? A gente analisa o curso do pensamento, para onde esse pensamento está nos levando ou está indo, a velocidade desse pensamento, né? É o que chamamos de aceleração do pensamento, se esse pensamento está acelerado. Muitas vezes o pensamento está numa velocidade oposta, é o que nós chamamos de lentificação. A gente precisa ver no pensamento se ele está bloqueado ou se há alguma interceptação no processo do pensamento. A gente pode perceber claramente quando acontece o que nós chamamos de roubo de pensamento. Nós podemos também analisar a forma com a qual esse processo de pensamento acontece, é a forma do pensamento. Se está havendo fuga de ideias, né? Se está havendo uma dissociação, se esse pensamento está afrouxando as sensações, né? Se distanciando delas, sentindo menos, se está havendo um descarrilhamento no pensamento, você vai numa determinada linha e começa um processo frequente de divagação. Se há também desagregação, né? A gente começa a pensar e traz diversos elementos de diversos temas, de diversos assuntos, ou simplesmente a gente começa a pensar a respeito de um tema e elementos desse tema vão saindo, não vão sendo trazidos ao processo de pensamento, e a gente também analisa o conteúdo do pensamento. Então, nós trouxemos aqui nada menos do que 12, olha só, 12 alterações, 12 formas de alterações do pensamento, né? Então, é por isso que eu digo, somos singulares e cada caso é sempre um caso. Mas essas 12 formas, elas são possíveis de serem detectadas. E é a partir daí
de cada caso é um caso que a gente vai ter um trabalho, né? Uma técnica ou uma forma de trazer para o normal. A partir do que nós chamamos de mapeamento do pensamento, né? A gente vai precisar mapear esse pensamento, um papelzinho, uma cadernetinha de R$ 1,99, com um lápis, um grafite, uma caneta, e aqueles pensamentos precisam ser anotados, que horas vieram, né? Em que estado eu estava, como eu estava me sentindo. E a partir desse mapeamento é que a gente vai conseguir encontrar aonde está a alteração no processo do pensar e trabalhar isso de uma forma coerente. Respiração é um ponto que a gente vai trazer daqui a pouco. Está acabando aqui, né? O oxigênio, é preciso de café. Galera, metralha no like desse cara aí, velho. Robson, você falou uma coisa por último aí que eu não posso deixar passar em branco, tá? Você falou que a gente adota uma cadernetinha. Olha só, eu sei que é importante adotar na cadernetinha. Por exemplo, nas minhas sessões eu anoto em papéis, né? Eu uso prancheta e papel. Mas você não, eu sei que você usa o tablet. Eu sei que você é tecnológico. Você fica dizendo que eu sou tecnológico, mas é você que é tecnológico. Eu uso meu papel, meu caderno aqui, meu lápis. E você não, cheio de tablet, cheio de fone de ouvido. Você é tecnológico, meu amigo. Olha só, Robson, ele trouxe uma visão muito incrível, né? Muito até aprofundada em pouco tempo, né? Do que está associado no pensamento, e principalmente que eu quero relembrar do que ele falou aqui e realçar ao mesmo tempo, é que existem padrões. Nós temos padrões. Eita, que as palavras estão vindo todo. Eu acho que está vindo muito pensamento aqui. Eu acho que eu estou com a síndrome do pensamento acelerado, viu? Vamos lá. Cada indivíduo, é porque eu lembrei da palavra do amigo, que ele botou ipsi, não sei o que lá das contas. Esse português de Angola, meu amigo, eu não entendo direito não. Tô brincando, amigo. Sim. Cada pessoa tem na sua vida uma experiência. Cada pessoa tem na sua vida uma quantidade de informações que recebe, uma forma de processar as informações e uma forma de colocar essas informações no mundo, de devolver isso. Porque nós somos máquinas. Eu até falei em outra live, né? Nós somos máquinas de comer, digerir e fazer cocô, né? Mais ou menos isso. Nós recebemos as informações, uma palavra, um livro, uma live, ou uma pessoa andando na rua, ou a pedra no chão, ou a chuva, ou o sol, e processamos isso. Só que uma criança, ela não tem muita bagagem para processar aquilo ali. Então, ela não entende direito se é certo ou se é errado, ela não tem ainda o crivo de escolher o que é melhor para ela, e os pensamentos dela não são tão bem elaborados quanto os pensamentos de um adulto. Ela tem pensamentos mais simplificados, tipo, isso faz isso. Isso aconteceu, o que vai acontecer? Joguei pedrinha no chão, mamãe deu parabéns, então vou jogar de novo. Entendeu? E os pensamentos da criança são muito menores, até porque ele não tem uma linguagem desenvolvida, uma linguagem verbal desenvolvida. Então, os pensamentos deles são mais lúdicos. São pensamentos através de mais imagens, de memórias visuais. E, aos poucos, ele vai começando a gerar novas conexões neurais, gerando memória, gerando carga, gerando complexidade no cérebro. E essa complexidade faz com que o pensamento seja até mais demorado para ser processado. Quanto mais velho a gente fica, mais demorado o pensamento ele vai ser processado, o pensamento de algo novo. Mas ele vai ser muito mais bem costurado, muito mais bem entrelaçado, muito mais bem processado no final. Tá? Porque ele tem experiência, ele tem bagagem, enfim. Então, basicamente, o pensamento está dentro desse processo que é entre receber e emitir de volta, ou responder ou reagir alguma coisa para o mundo. Então, dentro desse processo, o pensamento está muito relacionado com a nossa voz, com a voz interior. Pode não ser exatamente o timbre da nossa voz. Às vezes a gente pensa com a voz do sexo oposto. A gente pensa com a voz masculina, a voz feminina. Às vezes a voz que fala com a gente é uma voz mais rígida, ou às vezes é uma voz mais calma, mais tranquila. Então, é importante que a gente, mesmo não sabendo, comece agora a perceber que voz é essa.
Que pensamento que está passando na minha cabeça? E como que eu reajo a isso? Como o Robson falou lindamente, gostei, meu Robson. Bota de novo. Ai, meu Deus, ele tá tentando dividir a imagem e acabou botando as carinhas, ficou lindo, cara. Ficou É? lindo. Olha só, eu já cortei o meu pensamento aqui. Vou tomar um café para respirar. Eu não sei como colocar a imagem quando compartilha a live, né? Acho que não, tem só na solidão mesmo que Você faz o compartilha. seguinte, tem como você tem um computador aí para você filmar o computador, você aperta aquele símbolo de reciclagem e aí você vai para frente. Mas o que é que eu estou dizendo, gente? Bruninho, você Cara, quando, você quando, você quando resolve pensar, você é o máximo. resolvi seu problema, né? Você quando pensa tem cada ideia. No- Então, an- antes, assim, antes de eu ser terapeuta, eu era engenheiro e eu tinha boas soluções. E eu acho que hoje eu pronto. continuo trazendo as boas soluções. Então, ó, essa é uma imagem, né? Mas olha aqui a dinâmica do pensamento. Como consegue ver? Nós temos aqui uma imagem de um processo de sinapse, né? Então vejam que esses pontinhos vermelhos é o trânsito do comando, né? De um neurônio para outro, né? Então são pulsos, né? É, químicos ou elétricos, né? Que comandam o neurônio, o próximo neurônio, o próximo neurônio, e o corpo vai responder de alguma forma, né? Aqui nós temos uma neuroimagem, vamos dizer assim, né? O avanço da tecnologia desvendou essa caixa preta e nós já temos, assim, a fisiologia, o comportamento fisiológico cerebral em tudo que fazemos. E no pensar também, né? Então, veja que, olha aí o cérebro pensando, né? Então, tem uma dinâmica. As regiões cerebrais ativadas com o pensamento são totalmente diferentes. Claro, quando a gente vê aqui, deixa eu ver se eu amplio essa imagem. Então, observe que quando estamos aprendendo, a dinâmica, né, das sinapses, ela tem uma configuração. Quando nós estamos achando, ou quando nós vamos lá na memória para resgatar um fato, ressentir, vamos dizer, né? Resgatar um sentimento, resgatar uma imagem, resgatar uma informação, tudo isso com pensamento, né? A dinâmica cerebral é outra, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está lidando com técnicas, exercendo o papel da persona profissional, a dinâmica cerebral é outra também. Mas o que Robson, nos importa Robson, é. Oi. só aponta aí para as pessoas perceberem a diferença, porque está em inglês, tá? Aponta assim para as pessoas perceberem, né? O que é cada Pronto. Então, coisa. aqui, ó, num processo de aprendizado, num processo de ilação, de suposição, né? Num processo de resgate da memória, né? Quando a gente está pensando e buscando alguma referência na memória, quando a gente está num processo de trabalho, num processamento técnico, vamos dizer assim, não é? E quando a gente está simplesmente olhando, olha só, né? Então, veja que a parte posterior do cérebro, que é onde a imagem é processada, ela está mais ativa, né? Então, veja aqui, ó, quando a gente está resgatando alguma coisa na memória, veja que essas duas partezinhas vermelhas aqui, uma região, né, da memória, de uma forma bem simplificada, vamos dizer assim, né? Ela está sendo mais ativada. Então, veja que isso é tudo muito rápido, numa velocidade que não tem. O nosso pensamento não consegue processar a velocidade do pensamento. Se eu disser algum valor aqui, a gente não vai ter noção, porque nós não temos uma estrutura para relativizar esse valor da Olha o velocidade. pensamento, olha o pensamento aí, tá vendo? O thinking, tá vendo? Essa parte vermelha é a parte perto da testa aqui, tá vendo, gente? É como se o cérebro tivesse assim, ó. Exatamente. A parte que perto da testa é a parte do pensamento, tá mais vermelho, tá mais processando aqui. Então é essa parte aqui, ó, que ajuda a gente a pensar de uma maneira analítica, de uma maneira crítica,
afastado um pouco mais das emoções, digamos assim. Exatamente. Aqui está o racional, né? É o novo córtex, o A neocórtex, partir aqui né? da frente. Que foi, que está em nós hoje, humanos, a partir de um processo de desenvolvimento do próprio humano. Nós já fomos primitivos e não usávamos isso aqui porque vivíamos instintivamente, né? Lutando ou fugindo. Era o que se apresentava para o momento. Então, a gente não precisava racionalizar, né? Quando os olhos vinham ou quando percebíamos uma ameaça, nós tínhamos respostas motoras, né? Mas hoje não. Hoje já temos o intelecto e é essa área aqui que trabalha quando a gente está pensando, quando a gente está num processo de ilação, num processo de reflexão. E é aqui também que está o certo e o errado, né? Quando alguém diz assim, quando ele bebe, ele se transforma numa outra pessoa. Não é isso, não. Quando ele bebe, essa área ela fica anestesiada, né? É a propriedade da substância química álcool, né? Ela anestesia esse racional aqui e o verdadeiro eu se revela. Ah, ele fica muito violento quando bebe. Não, não é quando bebe, não. Quando ele não bebe, essa violência fica contida porque essa área cerebral ela É o está freio. atuando, exatamente, ela freia o comportamento, né? E quando bebe, essa área está anestesiada, adormecida, vamos dizer assim, e esse freio se perde e o violento que habita em mim, ele simplesmente tem a Não só a liberdade de violência, se como expressar, né? também os medos também, né, Robson? Também vem quando você não está com esse pensamento muito ativo, quando os Exatamente, medos aparecem. exatamente. E aqui eu quero mostrar também uma... Só antes de você mostrar isso aí, mostra o working ali de novo, só mais um minuto. Esse trabalhando aí, tá vendo, gente? Ele distribui bastante as funções motoras do corpo, mas ele não usa tanto o pensamento do raciocínio lógico, da parte crítica, porque o trabalho está muito relacionado com algo mais do cotidiano, algo mais repetitivo, entende? Então ele aciona o cérebro todo, as partes motoras, porém é mais no automático. Então ele não tem muitos pontos vermelhões, mas também não é tão azulado, não é tão, o azulado está mais simbolizando menos atividades no cérebro. Não é isso, Robson? Só para o Exatamente, pessoal cair a ficha aí. Beleza, pode seguir, valeu. exatamente isso, né? E aqui, o que que nos acontece? Olha o pensamentão aí, tá vendo? Ele é responsável pelo resultado que nós temos. Se estamos esgotados, se estamos deprimidos, se estamos alegres, se estamos motivados. O que que acontece? A partir do pensamento, nós produzimos uma emoção. Se essa emoção perdura, demora, ela se transforma num estado emocional. Esse estado emocional vai produzir uma resposta fisiológica. Se eu Baixa a estou tela um muito, pouquinho. se eu estou muito triste, muito deprimido, né, a resposta fisiológica vai ser de ficar na cama, de ficar parado, de não entrar em movimento, né? Ou se eu estou muito animado, a resposta fisiológica vai ser de me colocar em movimento, né? Essa resposta fisiológica vai produzir um comportamento. É esse comportamento que a gente analisa se há excesso comportamental ou déficit comportamental, que produz um resultado. Esse resultado aqui, para o tema de hoje, para o foco de hoje, que pensamento é um tema muito abrangente, mas para o foco de hoje, a gente pode estar obtendo esgotamento, né? Por que esse esgotamento de energia psíquica? Porque essa atividade neuronal, no processo de pensar, ela é ativa, né? Ela é constante. É... Posso me mostrar, Bruninho? Pode, você penteou o cabelo. Eu passei até perfume hoje para a gente conversar. Confesso a vocês que. Então, veja bem, observe, também não é nenhum número. Nós estamos lidando com a natureza humana, não é uma ciência exata, mas não é nenhum número preciso. Mas vamos lá, nós temos só para dar uma ideia, para fins didáticos, né? E de uma forma assim, bem simplista, nós temos em torno de 90 mil pensamentos por dia. 90 mil. Se processássemos
todos esses pensamentos, nós não sobreviveríamos por 3 dias, né? Porque o esgotamento da energia psíquica seria tamanho que não sobraria para sobreviver, né? Então, nós temos uma outra estrutura cerebral, que é o eu trago arrecadação, mas não é arrecadação, é sistema de reticular, sistema de arrecadação, me fugiu o termo agora. É o SAR, sistema de arrecadação, não. Vamos lá, sistema de arrecadação Cara, só porque você reticular. falou, eu também tô esquecendo. Pois é. Então, E assim, o esquecimento tem a ver com isso também, viu? Se você, por exemplo, está muito tenso com a intenção de acertar, essa parte da frente do seu cérebro, ela perde um pouco a oxigenação, perde um pouco o fluxo de glicose. Você recebe menos energia nessa parte da frente. Aí a emoção vem e acaba cegando a nossa própria memória também. pronto. Então, o Dr. Google aqui, Ajudou. olha a tecnologia aí, né? Já me ajudou. É sistema de ativação reticular, Ativação reticular. né? Por algum fato aí ficou arrecadação, mas é sistema de ativação reticular. É uma estrutura física e é ela quem seleciona os pensamentos que eu vou lidar, né? Então, desses 90 mil, essa estrutura física já reduz aí para uns 50 mil, para uns 40 mil pensamentos. A gente dá conta, se a gente dormir, né? Para que esses pensamentos, para que esse sono reorganize a psique, para que esse sono reorganize a memória, para que esse sono reorganize algumas estruturas, para que as funções elementares, as funções superiores, que a gente já relacionou lá no início, funcionem muito bem no dia seguinte, no day after, né? Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, muito interessante. Por que quando não queremos pensar em um determinado assunto, é quando mais pensamos? Aí, vamos lá para as técnicas que nos ajudam a economizar energia. Olha, pensamento gosta de atenção. Então, se a gente dá atenção, ele fica. O bichinho que gosta que tem uma carência emocional é pensamento, que gosta de atenção. Então, quando a gente dá atenção, ele permanece. A pergunta é, por que quando não queremos pensar, olha só que coisa interessante, né? E parece paradoxal. Mas, assim, quando não queremos pensar, é que pensamos. Porque quando não queremos pensar, nós já estamos pensando. Então, é por isso que eu costumo dizer, não me interessa o que eu não quero pensar. Se eu der atenção ao que eu não quero pensar, vai assumir a primeira posição aí na fila do pensamento, né? Porque o primeiro que o cérebro não reconhece esse não aí, né? Tem uma outra questão neurocientífica para Moisés essa escreveu questão. logo embaixo. Hã? Não pense no elefante cor-de-rosa. E aí tá cheio de elefante cor-de-rosa. E se a gente pedir para pintar as patinhas, as unhas da patinha de vermelho, tá todo mundo pintando. Então, assim, pensamento gosta de atenção. Aquela coisa de sai para lá pensamento, eu quero esquecer, eu quero parar de pensar, não funciona. Eu sinto muito dizer isso, mas não funciona. Robson, você Ah, levou 40 minutos para dizer que a pessoa não vai ter, vai funcionar, pô? Calma, pois é, gente. né? Então, assim, como é que eu administro? Não tem como fugir do pensamento, e a gente já viu lá que fuga do pensamento é uma alteração do processo de pensamento, né? E essa alteração precisa ser analisada. E não adianta fugir dos pensamentos, a gente precisa enfrentar, como os problemas, a gente precisa enfrentar o pensamento. E tem um aspecto, a gente só vai conseguir por substituição, né? Então, se vem um pensamento na minha cabeça, eu preciso substituir esse pensamento, e nós temos essa capacidade. Quando eu mostrei aquelas imagens ali da dinâmica, né? Da dinâmica sináptica, né? Dos pensamentos, aquilo é instantâneo, numa velocidade também que a gente não quantifica, né? A gente não mensura, porque não poderíamos processar essa informação.
não relativizaríamos para ter uma ideia de que velocidade é essa. Mas quando a gente substitui um pensamento por outro, é automático, é instantâneo. Então, nós podemos sair da tristeza para a alegria instantaneamente, né? Tá me chamando aqui. Instantaneamente, Como né? é que é o nome desse cachorro aí, meu? Dom. Esse aqui é o meu Dom. pequeno gafanhoto. Acho que não tem 15 centímetros. Então, veja bem, O resto é pelo. o pensamento, para administrarmos esse pensamento, nós precisamos de pensamentos substitutos. E uma técnica muito interessante é a técnica da respiração, né? Observe que a única função vital, a nossa audição é passiva, é o único canal captador da realidade externa, né? É o único sensor passivo é a audição. É por isso que a gente diz, né? Palavra dita não tem jeito mais, já impactou, já afetou, já produziu uma resposta. E a única função vital que nós temos e que temos o controle sobre ela, muito embora esteja ligada ao sistema nervoso autônomo, observe, é a respiração. Se eu pedir ao coração para parar de bater, ele não me obedece. Se eu pedir ao cérebro para parar de pensar, ele não vai me obedecer. Mas se eu pedir ao pulmão para parar de respirar, ele para. Por algum tempo. É, Chegou a hora que você vai por se que eu estou trazendo entregar. isso? Porque é exatamente através da respiração que a gente vai administrar o pensamento. É no processo de respiração, alteração da frequência respiratória, que a gente vai alterar concomitantemente a frequência cardíaca. É o que nós trazemos como coerência cardíaca a partir da frequência respiratória. Se quisermos aquietar o coração, a gente vai pelas vias da respiração. Eles se comunicam, né? E quando a gente respira, o coração que está lá no meio se sente abraçado, ele gosta disso, né? Então, assim, é o processo de respiração que vai dando a coerência cardíaca e que vai nos ajudando a processar o pensamento. E a meta não é quantas vezes eu consigo permanecer em um pensamento. Não é essa a meta. Quantas vezes quantas vezes ou por quanto tempo eu consigo não pensar naquilo? Não é essa a meta, né? Se a gente estabelecer isso como meta, a gente vai pensar naquilo. O nosso objetivo na administração do pensamento, na alteração, para não nos esgotarmos pensando, é deixar o pensamento indesejado vir e mudar o pensamento e substituir. Então, se tivermos uma meta, é quantas vezes a gente desloca o pensamento do indesejado para o desejado. Esse é o exercício para a gente administrar o pensamento e sair do esgotamento, sair do pensamento acelerado, sair das alterações que a gente listou aqui antes do pensamento e sair do esgotamento que o pensamento recorrente provoca, né? Robson, Oi, Bruno. para eu não ter que fazer um desenho aqui no meu papel, já que você é tecnológico, você pode me mostrar de novo aquele slide que tem pensamento, emoção, tal. Até o resultado. Porque eu quero usar isso aí para poder falar uma coisa para o pessoal aqui. Tá? Neste slide existe uma linha, né? Uma seta que aponta de uma caixinha para outra. Não. O das caixinhas que tem pensamento, tem fisiologia, tem comportamento, resultado. Ah, tá. Esse aí, as setinhas, tá? Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aí essa ordem? Pensamento, emoção, estado, fisiologia, comportamento e resultado. Só que existe algo aí que pode até melhorar depois desse ciclo aí, é que existe uma retroalimentação, tá? Você pode puxar uma setinha aí, por exemplo. Você pensa em algo, dispara no seu corpo uma sensação física, uma emoção. Essa emoção, se ela for percebida, se você perceber a sua fisiologia, por exemplo, né? Essa emoção impacta no estado de fisiologia, digamos que seja rápido isso. Pum. Aí você vê a sua fisiologia. Na hora que você percebe a sua fisiologia, você gera um novo pensamento. Aí você puxa uma seta da fisiologia para o pensamento. E esse novo pensamento vai reafirmar a sua fisiologia.
tá? Eu vou repetir aqui para ficar claríssimo isso. Temos pensamentos, digamos que passou alguma coisa na rua que me disparou a imagem, me veio um pensamento, eu elaborei um pensamento sobre isso, deu um significado. Aí logo nesse significado veio a emoção, e aí minha fisiologia se fechou. Se eu continuo andando, o evento já passou, o fato já passou, e eu continuo andando assim, a minha fisiologia vai ser o novo fato. A minha fisiologia vai ser o novo percebido. E o meu pensamento vai ser de acordo não com o fato que já passou, mas com a minha fisiologia que está. Percebe? Ficou claro isso? Então a minha fisiologia dispara novos pensamentos. E eu, de acordo com o meu conhecimento, com o meu aprendizado, com o meu autoconhecimento, vou gerar esse pensamento. Tá? Se eu sei pouco, eu gero pensamentos limitados. Se eu sei muito, eu tenho mais possibilidades de escolher o que pensar. Se eu só sei falar português, eu só sei pensar em português. Se eu sei falar 3 línguas, eu sei pensar em 3 línguas. Então, se eu tenho uma fisiologia e eu não sei o que é isso, eu vou interpretar, vou achar que essa fisiologia significa coisa ruim, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Gerar mais pensamento. Meu Deus, está ruim. Aí o que vai acontecer? Aumentar sua emoção. Ai meu Deus, está ruim, está ruim, está ruim. Aí começa a gerar o ciclo vicioso do pensamento errado. É o ciclo vicioso do pensamento. O que vai ser? O seu comportamento vai ser mais reforçado. Porque a sua realidade vai ser percebida como tudo ruim. Entende, gente, isso? Por exemplo, passou o ônibus, buzinou no seu ouvido. Você tomou um susto. Só que você começa a tremer depois, porque seu organismo descarrega. Se você soubesse que o tremor é uma descarga, você não ia ter um pensamento dizendo, meu Deus, eu estou tremendo porque eu estou nervoso. Mas como você não sabe que o tremor é descarga, você acha que o tremor é nervosismo. Aí você vê a sua fisiologia tremendo. Aí o que acontece? Você fala para você mesmo, estou com medo, sou uma pessoa medrosa. Aí você busca sua memória para reafirmar isso. Eu lembro agora daquele momento que eu era criança que eu tremi também. Porque quando a gente aciona uma sensação, a memória vem junto. Aí você lembra, tá vendo? Eu sempre fui assim, então eu sou assim para sempre. E aí você acha que é uma pessoa medrosa e vira um sobrenome seu. Eu sou fulano medroso, eu sou fulano ansioso, eu sou fulano depressivo, eu sou fulano assim, assim, assim. Porque o ciclo de realidade é realidade para sua imaginação. Porque o nosso cérebro não diferencia o que é real do que a gente imagina, do que a gente pensa. Gente, você confia em você mesmo. Então, quando você pensa em algo, você acredita. As suas sensações ruins na sua vida nada mais são do que você acreditando no pensamento errado. Entendeu? Pode tirar o slide, Robson. Já foi suficiente. Mas antes, eu vou para eu dizer que complementar. a gente pode mesmo botar uma setinha no sentido contrário a partir de comportamento. De todos, de todos. Mas veja bem, o resultado, ele é resultado. O comportamento, ele muda a fisiologia, que muda o estado, que muda a emoção, que muda o pensamento. Observe o seguinte, se estamos sentados num sofá, deprimidos, né? Que comportamento é esse? Eu estou parado, estou quieto, pensando. Se eu altero esse comportamento, a minha resposta fisiológica será consequentemente alterada. Se eu me coloco, se eu saio da inércia, da imobilidade, da paralisia, me coloco em movimento, se eu estou sentado na sala, eu só não posso ir para o quarto, para a cama, né? Mas se eu estou sentado na sala, vou para a varanda, ou eu simplesmente desço e vou lá para baixo, altero o meu comportamento, a minha fisiologia será instantaneamente outra, consequentemente, o meu estado emocional será instantaneamente outro, consequentemente, a minha emoção será instantaneamente outra, e, consequentemente, a qualidade dos meus pensamentos será instantaneamente outra, né? Perfeito. Então está totalmente entrelaçado. Exatamente, né? Tem outras perguntas aqui que não vai dar tempo a gente responder, mas são perguntas igualmente interessantes, né? Me parece Se que a gente dá só o tem print aí que a gente guarda. como é que diz? 3 minutos, né? Ou menos, não é isso? Temos 6 minutos. 5 Alguém minutos e falou aqui meio. sobre otimismo e pessimismo. Influencia o pensamento, sim. Agora, otimismo e pessimismo é um componente do estilo de superação que está na personalidade, é um componente do É o construto da padrão. personalidade, né? Os tipos psicológicos também, é lógico que interferem no pensamento. É por isso que eu digo que cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Se duas pessoas chegam num processo terapêutico com a mesma queixa,
a causalidade com certeza não é a mesma, né? A, o trabalho, o processo decorre da anamnese não será o mesmo. Porque mesmo que a queixa seja ouvidas, acolhidas amorosamente, de forma singular e única. É por isso que eu digo, não adianta muito a gente ir para aquelas literaturas que trazem o como ser feliz em 12 passos. Meu amigo, felicidade para Nietzsche era uma coisa, felicidade para Nietzsche era adoecer, era sofrer, porque ele entendia que o sofrimento transformava, né? Olha só, né? Aí eu vou levar os 12 passos da felicidade para Nietzsche, né? E tirar ele da ideia de que felicidade está no sofrer, no transformar-se, né? Quando ele traz a ideia da grande saúde, não vai colar. Cada sujeito é um sujeito. Não adianta a gente pegar essa literatura de como ser feliz, ou essa quantidade de passos para, né? Como ficar rico em 12 passos. O autor fica rico, basta a gente se movimentar em direção a uma livraria que ele estará transformado na sua conta bancária. Então, assim, somos singulares, cada caso é sempre um caso, e não vamos pegar aqui como uma lógica massificada, né? O nosso propósito aqui foi tão somente trazer essas informações, trazer esses conhecimentos, para se juntar aos conhecimentos e informações que todos aqui já têm, né? Para sairmos desse encontro aqui com alguns conteúdos que nos ajudem a nos compreender, a saber como funcionamos, como recorrer e como manipular esses recursos em mim mesmo, né? Para ter qualidade de vida, para sair desse pensamento recorrente, desse pensamento acelerado. E é lógico que se estivermos imersos em um problema, em um contexto desafiador, vamos dizer assim, as nossas respostas serão outras também. É por isso que muitas vezes a gente não consegue sair daquele padrão de pensamento sem a ajuda de quem está fora, porque estamos altamente envolvidos. Então, mais uma vez, eu friso que cada caso é sempre um caso. É isso que eu queria falar, porque assim, existem diversas maneiras de você mudar isso na sua vida. A que a gente trouxe aqui, o que o Robson ressaltou da questão da respiração e tal, digamos assim, a mais simples e a que a gente pode passar aqui facilmente para as pessoas começarem a praticar mindfulness, começarem a praticar a fisiologia, né? Mudar o comportamento, mudar a fisiologia para nesse caminho você mudar a qualidade dos seus pensamentos, porque funciona. Agora, existem outras maneiras também que está dentro do próprio pensamento, dentro da própria articulação de palavras, dentro da própria comunicação inconsciente e consciente. Existem outras formas também de você mudar os programas para quando você receber as informações, o seu processamento ser diferente. E é importante também, gente, que a gente lembre que nós temos a faculdade de pensar e temos a faculdade de exercitar as coisas, de agir. E que, se você está pensando muito, você pode dizer assim, não, eu vou guardar esse pensamento para no momento em que eu sentar para pensar, agora eu vou agir. Se você começa a falar isso para você, também te ajuda a você não perder o foco na sua vida. Digamos que você está fazendo uma atividade e não consegue fazer por conta do pensamento acelerado. O que é que você pode fazer? Quando der 3 da tarde até as 4, eu vou separar um tempo para pensar e escrever tudo o que eu estou pensando. Pronto. Aí você vai lá e escreve tudo que está pensando. Aí você meio que separa um pouco aquela tensão em relação ao pensamento das atividades do seu dia a dia. Então, basicamente, é mais uma forma, mais uma técnica que a gente pode sim trazer esse tema de novo aqui, talvez com outro nome, mas aprofundando nessa questão de lidar com nossos pensamentos. Eu queria ler 2 comentários aqui. Dimas falou, tomava meu café assistindo essas lives, depois assistia enquanto tomava o café, agora assistindo e esquecendo do café. Que bom, cara, isso é maravilhoso, troca de pensamentos. A Vera escreveu, uma das melhores coisas que aprendi foi que o cérebro não diferencia o real do imaginário. Isso faz toda a diferença em muitas coisas. E com vocês aprendi isso, viu? Olha só, que legal. A gente fica feliz, né? Eu conheço o Robson, sei que ele fica feliz também de ler esses comentários que vocês deixam aqui pra gente, com todo esse carinho, excelentes informações. Gente, live perfeita, gratidão. Gente, maravilha. Cara, não dá pra ler. Tenho 20 segundos, 15 segundos para dar um abraço. Muito obrigado. Vamos nos ver amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. 10 segundos para você, Robson. Beijo. Um grande abraço. Abraço na alma, beijo no coração. Valeu, galera! Uhul! Até amanhã. Um abraço.
Ainda temos 5 segundos. Vamos dar mais um abraço.